Este é o Som do Pro Bono, um programa em que abordamos questões jurídicas que têm impacto no nosso dia-a-dia. Hoje vamos falar de contratos de trabalho com a advogada Carmo Sousa Machado. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar connosco. Comecemos por perceber o que é que distingue um contrato de trabalho de outros contratos, por exemplo, contratos de prestação de serviço, conhecidos vulgarmente por falsos recibos verdes, não é? Em alguns casos, sim. Sim. Noutros... Existem verdadeiros contratos de prestação de serviços. Então, muito simplesmente, num contrato de trabalho deverá existir uma subordinação jurídica do trabalhador face ao empregador, ou seja, fica sujeito a ordens, a instruções, está normalmente sujeito a um horário de trabalho, a prestar a sua atividade em determinado local de trabalho, a justificar faltas, a comunicar ausências, pronto. Num verdadeiro contrato de prestação de serviços, isso não acontece, porque ao invés do contrato de trabalho em que se contrata a atividade propriamente dita, num contrato de prestação de serviços estamos a contratar o resultado de determinada atividade. E não a atividade tem que aparecer feito. Exatamente. Portanto, eu tenho um determinado resultado que eu tenho que apresentar em determinado momento. Quando, como, onde e em que moldes eu faço, isso é uma decisão minha de prestador de serviços e não do beneficiário dessa mesma atividade. Portanto, esta é a grande diferença. Claro que depois temos algumas situações dos chamados, como disse bem, dos chamados falsos recibos verdes, em que, sob a aparência de um contrato de prestação de serviços, não temos mais do que um contrato de trabalho. Pronto, isso também pode acontecer. As empresas podem escolher livremente o tipo de contrato de trabalho que querem fazer, mas têm regras específicas para isso, não é? Podem escolher, desde que aquilo que escolham tenha correspondência com aquilo que na prática acontece, ou seja, de nada serve a um empregador ou a um beneficiário de uma atividade dizer, não, eu quero celebrar consigo um contrato de prestação de serviço, eu não quero que isto seja um contrato de trabalho, nem tenha nenhuma das obrigações de parte a parte associadas a um contrato de trabalho. Isto não é possível, porque se for discutido se estamos ou não perante um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços, o que vai efetivamente valer, contar, vai ser o que acontece na prática e, portanto, aí vamos ter que percorrer até os chamados critérios de existência de um contrato de trabalho para ver se sim ou não estamos perante um ou se estamos perante outro. Portanto, o título dado ao contrato não vai definir coisa nenhuma. Aquilo que vai definir é o que efetivamente acontece na prática. Na prática. Muitas empresas têm dúvidas sobre o período experimental. Isto é curioso. Muitas empresas e muitos empregadores. Qual é a duração permitida por lei e o que é que pode acontecer nesse período? Não há uma duração. Há, de facto, um período experimental que é diferente consoante o tipo de contratos que possam estar em cima da mesa. O mais vulgar, o nosso contrato... Bem, se calhar o mais vulgar em Portugal será o contrato a termo, mas esse não seria o contrato standard. O contrato standard é um contrato de trabalho sem termo. Pronto, aqui o período experimental para a esmagadora maioria dos casos é de 90 dias. Poderá ser de 180 dias em situações em que o trabalhador exerça funções de elevada qualidade técnica, complexidade, que impliquem funções de confiança. São 180. Pode ainda ser os mesmos 180 em situações de trabalhadores que estejam à procura do primeiro emprego ou que sejam desempregados de longa duração. E depois temos, excepcionalmente, um período de 240 dias que são aplicáveis apenas a trabalhadores que ocupem posições de topo, de direção, de administração e de especial confiança. Depois temos os chamados contratos a termo. Nestes temos os contratos a termo certo e os contratos a termo incerto. Os contratos a termo certo, em que eu estou a contratar durante um período fixo para satisfação de uma necessidade temporária do empregador, variam entre 15 e 30 dias, consoante esse contrato tenha a duração inicial até 6 meses ou de 6 ou mais meses. Pronto. Nos contratos a termo incerto, vai-se aplicar o mesmo raciocínio, tendo em conta a duração estimada desse contrato. Portanto, estes contratos a termo incerto, onde é que são ou devem ser utilizados? Numa obra que eu não tenho certeza absoluta, demora 6 meses ou se resvala para 8, numa substituição de um trabalhador que esteja doente
em situação de baixa ou numa maternidade, não sei se regressa exatamente naquele dia ou uns dias mais tarde, e portanto aí temos uma duração estimada e será em função disso que será fixado o período experimental. O teletrabalho tornou-se cada vez mais frequente. Há empresas que não deixaram pelo menos uma parte. Sim, pelo menos semana, o híbrido. Não é? O híbrido, chamado híbrido. O contrato tem de ser alterado se o funcionário passa a trabalhar remotamente? Tem necessariamente, a menos que já estivesse prevista essa possibilidade. Portanto, um contrato de trabalho em regime de teletrabalho tem que ser forçosamente reduzido a escrito, e isso não acontece com os contratos de trabalho sem termo. Acontece nos contratos de trabalho a termo, certo ou incerto, não acontece com os contratos de trabalho sem termo. Porquê? É de lei, é a regra. Ok. Sim. Portanto, nesse caso não é preciso. No sem termo não é obrigatório ser reduzido a escrito. Aconselho vivamente a que seja, mas não é obrigatório. Nos outros, nos a termo, certo ou incerto, é obrigatório. Se não forem reduzidos a escrito, são considerados contratos sem termo. Há uma nulidade por força da forma. E, portanto, essa será basicamente aqui a grande distinção. Sobre despedimentos, há regras que as empresas têm de cumprir para não terem problemas jurídicos. A saber, quais são essas regras essenciais? A regra básica é que não se pode despedir ninguém sem haver precedência de um processo disciplinar. Isto é básico. Se alguém for despedido sem ter havido previamente um processo disciplinar, que ele próprio obedece a determinados formalismos, se for discutido em tribunal esse despedimento, é imediatamente julgado ilícito. O juiz nem sequer vai ver a razão que levou ao despedimento. O empregador pode ter total razão. Se não levou a cabo, nos termos que a lei prevê, um processo disciplinar, esse despedimento é ilícito. Ao ser ilícito, temos duas hipóteses. Ou o trabalhador quer voltar para a empresa e tem direito a voltar para a empresa se ganhar essa ação e, portanto, tem direito a ser reintegrado na sua posição nas mesmíssimas condições antes de ter sido despedido. Ou o trabalhador diz, não, eu não quero voltar para a empresa e então quer receber uma indemnização que o juiz fixará entre 15 e 45 dias consoante o grau de ilicitude do despedimento e terá inclusivamente direito a receber o que nós chamamos as retribuições intercalares, o que são todos os salários e todos os pagamentos que o trabalhador deveria ter oferido e não oferiu, desde a data do despedimento até à decisão final do último tribunal. Portanto, se houver recurso, será por uma decisão de um tribunal superior. Outro ponto recorrente nos contratos a termo certo é a questão da renovação. Quantas vezes pode renovar um contrato a termo certo até ele se tornar permanente? 3 vezes. Ok. Houve algumas alterações, com a última alteração ao Código de Trabalho que entrou em vigor a 1 de maio de 2023. Agora, o número de renovações são 3, os contratos a termo certo não podem durar mais do que 2 e as renovações agora não podem, no cômputo total, portanto, entre o termo, que é o período inicial, e as suas renovações, essas renovações não vão poder exceder o período inicial. Concretizando, um contrato que tenha sido celebrado por 1 ano, eu posso renová-lo 2 vezes por 6 meses, porque não vou ultrapassar o prazo inicial de 1 ano, está bem? Ou posso renová-lo novamente por 1 ano, mas já não vou poder fazer uma renovação de 8 meses mais 6, porque aí já vou exceder o período inicial. Pronto, essa é a regra. Estamos quase a terminar o nosso tempo, mas é importante, é um tema muito, muito recorrente nas pessoas que, enfim, no dia-a-dia das empresas. Uma empresa, por exemplo, quer reduzir um salário ou as horas de trabalho de um colaborador. Pode fazê-lo sem o acordo do trabalhador? Não. Precisa do acordo, porque isso é uma alteração, no fundo, daquilo que foi contratado entre as partes. E um contrato é isso mesmo. São 2 partes, pelo menos, que entram em acordo com determinadas condições. Portanto, se eu contratei, se eu trabalhador, acordei com o meu empregador trabalhar 8 horas, vamos pôr por 1.000 euros, que é péssimo, o meu empregador não pode de repente dizer, não, eu agora não quero, passas a 4 horas e a 500 euros. Há mecanismos, se for necessário, para isso ser alcançado, mas unilateralmente o empregador não pode fazer isso. Depende sempre do acordo do trabalhador.
Inclusivamente, deixe-me só terminar. Há situações em que pode haver, por exemplo, uma alteração de função, e isso pode justificar uma diminuição da retribuição, mas aí já não é uma diminuição do número de horas, mas sempre que uma alteração de funções implicar uma diminuição da própria retribuição, já não basta o acordo do trabalhador, vai ser necessário também um parecer favorável das autoridades, nomeadamente da ACT, sobre essa mesma redução. Isto porquê? Porque obviamente tem que se ter cuidado, que vamos expor num cenário hipotético. Um empregador não tem justa causa para despedir um trabalhador, mas não quer que ele continue. O que é que ele vai fazer? Ou o que ele poderia fazer se isto fosse possível? Ok, vou-te esvaziando de funções, vou desvaziando, vou diminuindo o horário de trabalho, vou diminuindo a retribuição. Às tantas, o trabalhador não tem como sobreviver. Com certeza. E, portanto, isto levaria a que o trabalhador se despedisse. É uma das preocupações que o legislador teve para não autorizar que isso acontecesse. Carmo Sousa Machado, muito obrigada por ter estado connosco. O Pro Bono volta para a semana com mais um tema. Até lá. Obrigada.